Seguindo nossa temática, hoje é o último. Game over é um nome usado dos videogames, né? Quando você termina o jogo, ele encerra dizendo isso em inglês, né? Mas game over, para quem não está acostumado a jogar videogame, significa que acabou o jogo. E como a gente está falando sobre fake news, falamos sobre já fake news a respeito do relacionamento, né, entre parentes, entre pais e filhos, hoje nós vamos falar sobre marido e mulher. E uma das fake news que existe, uma das mentiras que correm por aí, é que quando o homem e a mulher resolvem se casar, é fim de jogo, é game over. Isso é uma mentira deslavada, não tem nada a ver. E eu quero hoje trabalhar isso com vocês para mostrar realmente que não é game over. Bom, então esse é o tema de hoje. E nós vamos trabalhar texto de Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, no capítulo 8. Nós vamos trabalhar 2 versículos, mas são versículos bem grandões, assim, tá? Apesar de ser versículos isolados, eles são textos bem grandes para um versículo. Quando a gente fala de casamento, na verdade, a gente tem poucas opções de texto bíblico. A gente tem algumas situações na Bíblia que falam de casamento, como a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, ou alguns momentos, por exemplo, de Davi com as suas esposas, ou de algum outro patriarca que a gente tem, um momento em que eles se unem em casamento. Fora isso, a gente tem Gênesis 2, que fala desse momento, Efésios 5, e acabou-se os textos, você não tem muito mais, são poucos os textos. Então, se você vai em muitos casamentos, você já deve ter ouvido algumas dessas situações que eu comentei com vocês em algum desses momentos. Um deles é justamente esse texto de Cantares. O texto de Cantares, que é o texto que eu quero trabalhar com você, que fala sobre isso. Agora, onde está a fake news? Onde está a mentira, né, sobre o casamento? Começa já com as brincadeiras, né? Casou é fim de jogo. Tem até uma série, se você for procurar, se você conhece alguém que vai casar e você quiser brincar, você pode comprar. É verdade, existe na internet para você comprar sapatos que já vêm com coisas escritas, né? Para o momento que o casal está se ajoelhando, né? A gente já vê alguma mensagem subliminar ali no casal, né? Socorro, help me, game over. Você tem tudo isso escrito nos sapatos para a gente brincar um pouquinho. E isso é quase que cultural. Afinal de contas, quem aqui nunca ouviu falar sobre despedida de solteiro? E o que é a despedida de solteiro? A gente brinca com isso, mas lá no fundo é a despedida dessa vida livre, dessa vida à vontade, essa vida sem compromisso, para uma vida agora cercada, amarrada, cheio de limitações, que agora acabou a alegria. Vai casar? Acabou o futebol. Esquece, não dá mais. Está casando? Nossa, é sério, está casando mesmo? Acabou a quinta-feira com as amigas no shopping. Não tem mais. Não vai mais funcionar. Agora está casando? E você aproveita, troca logo as rodas do carro antes, porque depois que você casar, esquece. Não dá mais para mexer no carro. Trocar o som, então... Se for músico, então, já aproveita e investe em aparelho, investe em instrumento antes, porque depois que você casar, acabou. Aí o dinheiro é só para a compra do mês, pagar aluguel, energia elétrica e tudo mais. A gente brinca com isso. A verdade é que a gente acha que tem um fundinho de verdade nisso, né? A gente trata isso com um fundinho de verdade. É sério, todos nós pensamos isso. E, em alguma medida, é verdade mesmo. Afinal de contas, quando você era solteiro, todo o seu salário era para você. Se você morava com seu pai, dificilmente você pagava aluguel para o seu pai, então, tudo que você ganhava era só seu. Você comprava o carro que você queria, você saía de noite, gastava do jeito que você queria o seu dinheiro. Mas depois que você se casa, a sua renda agora está comprometida de alguma maneira. E não dá mais para você fazer o que você quer. E isso é uma verdade. Mas significa que é fim de jogo? Significa que está tudo acabado? Claro que não. Não tem nada a ver com isso. Aliás, o casamento, na verdade, ele é o início de uma nova história, de uma nova etapa, que a gente costuma dizer que é o momento, né, para maturidade. Mas quando a gente está falando de pessoas que se unem, né, é importante a gente dizer aqui que existe também uma outra realidade. Existem pessoas que não se unem. Existem pessoas que ficam solteiras, ok?
Eu estou dizendo isso porque a gente fala às vezes sobre casamento, e aí parece que a gente está falando só para uma parcela da igreja. Existem pessoas que não se encaixam e estão muito bem como estão. E é uma realidade, tá certo? No entanto, pode não se unir em casamento com alguém, mas ainda vai depender de relacionamentos durante a vida. Ou seja, algumas pessoas não se casam. E está tudo bem, mas necessariamente não estão sozinhas no mundo. Possuem relacionamentos. Então, do ponto de vista de intimidade, de intimidade de casal, pode ser que essa pessoa não se encaixe nisso que eu vou falar hoje. Mas se encaixa no contexto dos relacionamentos, querendo ou não. Agora, quando a gente fala, então, voltando aqui, sobre casamento, é importante a gente imaginar o seguinte, ou saber o seguinte. Acerca da sociedade onde vivemos e a estrutura cultural que nós temos hoje, uma realidade que a gente precisa enfrentar e que existe quando a gente fala de game over, fala que casamento é o fim, é a gente perceber que isso pode não ser uma verdade, é uma fake news, mas as pessoas convivem como se isso fosse uma realidade. Uma amostra disso, por exemplo, é o que diz a revista Ciência Hoje, a Ciência e Saúde, na verdade. Eu estava vendo uma matéria dela aqui, porque jovens casam cada vez mais tarde. Uma das coisas que ela vai falar é que há hoje em dia uma maior demora para o casamento. Ela diz aqui no Brasil, a idade média para o casamento passou de 23 anos para as mulheres e 27 anos para os homens, que era como acontecia na década de 80, início da década de 80, final da década de 70. E isso mudou o quê? Para 30 anos para elas. Ou seja, a média das mulheres que se casam hoje é com 30 anos de idade. 30 anos. E eles, 33 anos de idade. Okay? Isso aqui é uma estatística do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que a gente conhece tão bem. Essa pesquisa vai mostrar muito mais. Vai mostrar que um quarto dos jovens que não se casam no período da vida adulto, não se casam porque preferem apenas se juntar. Ou seja, a gente vive junto e deixa de fora a complicação do papel, do cartório. A gente se junta e fica junto. Tá? Há essa opção também. Mas ela vai trazer alguns dos motivos na pesquisa. Uma delas é porque há uma preocupação que vem antes do casamento, que é a formação acadêmica. Primeiro eu quero terminar minha pós-graduação, terminar meu mestrado, vou cuidar da minha carreira. Minha carreira acadêmica ela precisa de um gás e eu vou aproveitar agora que eu ainda sou jovem para me dedicar a isso. Então espera um pouco mais para casar. O casamento fica em segundo plano. Um segundo é o mercado de trabalho. Enquanto eu estou correndo atrás da minha formação acadêmica, eu também estou correndo atrás de um bom emprego. Eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma boa colocação profissional e isso é o que fica na lista de interesse das pessoas. E eu que convivo com adolescentes, eu sei que a preocupação deles é essa. E eles dizem isso. O que você quer? Eu quero sair daqui, entrar numa boa faculdade, eu quero fazer uma boa faculdade para eu conseguir uma boa empresa para eu trabalhar, para eu conseguir um bom salário, uma boa renda, que aliás é o próximo item, condição financeira. Se você para ouvir eles por meia hora, toda a preocupação deles está em volta dessas três coisas. Formação, mercado de trabalho, condição financeira. E aí quando ele falou, e família, você pensa em família? Quando eu pergunto isso para adolescentes, sabe qual a primeira pergunta? E geralmente o que eles dizem para mim? Que meu pai e minha mãe? Não, eu estou falando da sua família. Esposa, você não pensa em casar? Marido, você não pensa em casar? Ah, tá, dessa família. O casamento nem existe no contexto natural deles. Isso é uma coisa até estranha. Esses são motivos pelo qual estão demorando cada vez mais para se casar. Existem outros ainda. Essas questões elas já não estão nas estatísticas, mas faz parte do contexto social. É que há hoje em dia uma relação utilitária entre homem e mulher. Existem coisas no casamento
que são boas. Existem coisas no casamento que para muitos são complicadas. Então, uma sociedade que pode filtrar as coisas boas do casamento, sem precisar das coisas complicadas, é uma sociedade utilitária. Ou seja, a gente aproveita só na concepção dessas pessoas o que vale a pena. A intimidade, a sexualidade e só. E o restante? E o compromisso? E o morar junto? E o selar essa união? E o mostrar para o pai, para a mãe, para a família, para os amigos que a gente tem um laço? Não, isso é complicado. Isso a gente deixa para depois. E essa relação utilitária, ela é rotativa. Porque como não há um compromisso, ela acontece, desacontece, acontece, desacontece. Você percebe isso muito em seriados, por exemplo, de televisão, que é um espectro, é uma caricatura da sociedade, né? Eles exageram bastante, mas são traços comuns da sociedade. Por exemplo, eu assisto de vez em quando aquela dos médicos lá, sumiu o nome, Grey's Anatomy, né? O Grey's Anatomy é um seriado norte-americano que conta a história de vidas de pessoas que se relacionam ali dentro de um contexto de um hospital. E é curioso você perceber, quando você assistiu várias temporadas, que a maioria das pessoas-chave que existem ali nos personagens já se relacionaram sexualmente uma com a outra em todos os graus que você imaginar, ele com ela com ela, e você pode fazer todos os cruzamentos possíveis que já houve algum tipo de relação. Num dos episódios que eu estava assistindo, eles estão na sala conversando e contando que todos eles já tiveram uma relação com o outro, e aí alguém comentou, estamos todos num relacionamento sexual, porque todos eles já se envolveram, uns com os outros. É uma caricatura. É só uma caricatura, mas é assim que a sociedade se comporta de alguma maneira. Dessa forma, para que casar? Você tem a parte boa do casamento, sem precisar da parte mais complexa, mais difícil, mais desinteressante. E por fim, com isso, eles aproveitam apenas o lado bom da relação, sem trazer com isso a parte melhor ainda da relação. Porque o que não se percebe é que toda essa parte complicada do casamento, toda essa parte complexa que todo mundo acha, na verdade, acaba se tornando a melhor parte da relação, a melhor parte do casamento. Por isso que há um fake news. E eu quero mostrar por quê. Tá? Mas se você para pensar sobre tudo isso, se as pessoas agora estão preocupadas com elas mesmas, formação acadêmica, dinheiro, colocação profissional, estão procurando apenas a parte boa do casamento e se relacionam sem compromisso, ou seja, todo mundo volta de cabeça tranquila para casa depois da noitada, ninguém dorme com peso na consciência, porque não se firmou relação nunca, você deve imaginar, essa sociedade deve ser muito feliz. Esse jovem deve ser feliz. Aliás, alguns até, um comentário de um professor amigo meu foi, eu deveria ser jovem hoje e não no tempo que eu era jovem. Porque eu fui jovem em 1980, onde tudo era tudo regradinho, tudo certinho. Hoje está essa maravilha, eu devia ser jovem hoje, aí sim eu ia ser feliz. Será? Olha só o que diz a revista Projeto Colabora, é um instituto de pesquisa que faz várias pesquisas na área humana, e uma dessas pesquisas revelou o seguinte, o nível de felicidade humana é o mais baixo nos últimos 10 anos. Essa pesquisa é de 2018, do ano passado. Nos últimos 10 anos, o nível de pesquisa diminuiu. E essa pesquisa é uma pesquisa séria. A reportagem é feita por José Eduardo Mendonça. Esse cara foi repórter da Gazeta, da Folha de São Paulo, várias colunas. Tem uma lista aqui de jornais que ele assina, que ele escreve colunas. Só tem os únicos países fora dessa questão dos que diminuíram o nível de felicidade
E se você quiser escolher um deles para você ver, os melhores países para você morar, onde você é mais feliz, Canadá, Islândia, Indonésia e Uzbequistão. Fora isso, você está num país onde o nível de felicidade só diminui. É engraçado que em algumas questões, são vários os itens que eles medem, mas em alguns deles o Brasil é o último país da América Latina em termos de felicidade. Principalmente nas questões que estão relacionadas ao relacionamento humano. Gentileza, cortesia, a confiança em amizades. O Brasil está lá no final da lista. Não somos mais felizes. E se você talvez desconfie um pouco por causa do projeto Colabora, você não ouviu falar, não aparece na mídia, o G1 tem uma pesquisa de 2019 também, que diz que o Brasil caiu 16 pontos no ranking global de felicidade. Se o que levam as pessoas a tardarem cada vez mais para se envolver em relacionamentos, de modo geral isso, é o interesse pessoal em buscar a sua própria satisfação e ser feliz, por que as pessoas não são mais felizes? Estão mais tristes? Estão mais decadentes? Bom, então a gente precisa, talvez, ouvir um pouco do que a Bíblia diz. Um dos textos que vai nos explicar isso está lá em Gênesis. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda. Gênesis 2:18. Bom, a verdade é que isso que eu vou dizer para você é assustador, tá? Presta atenção nessa frase. Deus não nos criou para a felicidade. Essa que é a verdade. Deus nos criou para relacionamentos estáveis, significativos e duradouros. Ele nos criou a sua imagem e semelhança não apenas para que fôssemos felizes ou apenas para a nossa própria felicidade, mas Ele nos criou para sermos como Ele, para nos relacionarmos. E em que tipo de relacionamento Deus nos quer? Em relacionamentos estáveis, significativos e duradouros. Acontece que lá em Gênesis 3, o homem já começou a desconfiar do propósito de Deus para ele. E começou a querer buscar antes disso a própria felicidade e a própria vontade. E a verdade, e essa sim é fake news, é que não deu certo. Não funcionou e continua não funcionando. Toda vez que o homem abre mão da vontade de Deus para ele mesmo e busca com suas próprias forças aquilo que ele acha que é melhor para si mesmo, ele volta para casa de mãos vazias. E por isso, a sociedade que hoje se desconecta completamente da vontade de Deus para o ser humano, e resolve buscar atalhos para satisfazer a si mesmo, invertendo a ordem daquilo que Deus criou para a humanidade, estão descobrindo que no fim de tudo, apesar de todas as tentativas, apesar de tudo que eles fazem, eles são, na verdade, profundamente infelizes. Mas você deve estar pensando, essa gente é cristão. A gente está na igreja, a gente cresceu na igreja, aqui eu estou falando para um grupo de pessoas que optaram pelo casamento, optaram pela relação matrimonial, se não casaram, se planejam para casar e querem o casamento, e essa é o status quo da igreja presbiteriana em geral, e estamos fora da bolha? Não é bem assim. Porque o que leva pessoas a buscarem satisfação fora da vontade de Deus não é uma doença que existe naqueles que não são cristãos apenas. Não é um propósito que existe na vida daqueles que não convivem numa sociedade cristã. Não é uma verdade na vida daqueles apenas que escolheram não se conectar a uma igreja. É fruto do pecado. E isso está em mim, está em você. O que significa que, apesar de
Você entender que o casamento, a relação estável, significativa e duradouro num relacionamento é a propósito de Deus para nossas vidas e você busca isso, você ainda tem uma doença que vai te levar várias vezes a querer se satisfazer antes da relação que você tem. E aí, você vai pensar, lascou, que agora não tem mais jeito. Então, pastor, se a sociedade está assim, e eu me sinto seguro porque eu estou na igreja, mas mesmo estando na igreja, mesmo sendo cristão, mesmo sendo discípulo de Jesus, eu corro o risco de ainda assim buscar as mesmas coisas que aquelas pessoas que não estão na igreja buscam. Então, o que eu faço? Qual é a saída para todos nós? Como é que a gente faz? Quer dizer, a gente às vezes se sente num avião bonitinho, saindo de viagem, olhando para a janelinha e vendo todas as pessoas que estão ficando para trás e nós indo embora e eles ficando e estamos livres. Não, estamos todos, na verdade, no mesmo barco. Então a resposta, meu querido, pode vir através de uma reflexão. Uma reflexão por esse senhor aí, Stephen Kanitz. Ele é um consultor empresarial e ele escreve um blog onde ele faz várias reflexões sobre a vida e o casamento. Ele já é um senhor bem velhinho, mas olha só essa reflexão que ele faz quando ele vai comemorar 30 anos de casado. Ele escreve esse texto que ficou muito famoso. Vários pastores já citaram esse texto em vários trabalhos voltados para casais. Olha só, isso é o que ele escreve. Quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte, presta atenção. Eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até 80 anos de idade. Sei que fatalmente encontrarei centenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo da minha vida. E que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes que eu. Você vê que ele tem um ego meio inchado, né? Ele vai encontrar centenas de mulheres e ela só vai encontrar dezenas, porque ele talvez, né? Mas é justamente por isso que prometo amar você para sempre e abrir mão, desde já, de dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro. O que ele está dizendo é quase que estatístico. Quando a gente se casa jovem, uma verdade é que nós temos uma experiência de vida curta. E isso faz com que, nas nossas escolhas, venham impregnadas junto a elas, muito dessa pouca percepção de vida. Então, o que significa que você provavelmente escolheu a pessoa errada para se casar. Quando você escolhe a pessoa certa, escolheria? Talvez com mais experiência de vida. O que significa que quando você tiver lá seus 15, 20, 30 anos de casado, você vai provavelmente encontrar pessoas com quem você vai chegar à conclusão, se eu tivesse casado com essa pessoa, talvez daria mais certo. Isso é estatístico. O que faz você não trocar de casal? Não trocar de esposa? Não trocar de marido? Compromisso. O que faz com que casais permaneçam casados é o compromisso. É a escolha. Eu escolhi você. Uma simples escolha. Nós chamamos isso de aliança. Deus não nos criou para a felicidade. Ele nos criou para um relacionamento estável, significativo e duradouro. E nós, cristãos, quando estamos num casamento ou em processo de casamento, temos que entender que essa escolha tem que ser uma única escolha. Tem que ser a escolha. E é ela quem vai pautar. Com isso, é óbvio que eu não quero dizer que muitas vezes casamentos se desfazem por situações que estão alheios a essa escolha. E isso acontece. Mas se isso aconteceu, e novamente você tem a oportunidade de fazer uma escolha, entenda que esse pós-casamento faz parte dessa intenção divina, de que seja estável, duradouro e intenso, para cada um de nós.
E aí, então, a gente vai ler o texto bíblico que vai nos ajudar a refletir sobre essa questão, que é o texto de Cantares. São 2 versículos, mas como eu disse, são versículos longos. E esse texto diz o seguinte: coloco-me como um selo sobre o seu coração e como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. E o ciúme, no bom sentido, o ciúme que Salomão está usando aqui nesse texto, ele não é esse ciúme que nós conhecemos no nosso tempo. Um ciúme desconfiança, não é esse ciúme. É ciúme medo de perder, ciúme medo da concorrência. Não, esse ciúme significa zelo. Esse ciúme aqui, nesse texto, significa cuidado, ok? Então a gente pode ler assim, olha, o amor é tão forte quanto a morte. E o cuidado que eu tenho com a minha esposa, com o meu marido, tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Texto bonito, né? Esse texto, nem muitas águas conseguem apagar o amor, está entre os textos mais concorridos, junto com Ruth e talvez algum outro, para ficar aí nos convites de casamento, ok? Se eu tenho um monte de convite de casamento, se eu pegar, separasse, 1/3 deles tem esse texto aí. As muitas águas não conseguem apagar, afogar em outra versão, o amor. Bom, e o que a gente pode aprender com esse texto e com o que ele nos apresenta? Bom, há uma questão aqui que é preciso tratar. Texto de Cânticos, Cântico dos Cânticos, como ele é chamado, ou Cantares de Salomão, é um texto complexo. Ele é bem difícil de se trabalhar. Ele talvez seja o texto bíblico mais fragmentado que existe. Nenhuma outra porção bíblica possui tantas inclusões de parentes, de contexto, ora ele está dizendo de uma pessoa, ora outra pessoa. Existem pelo menos 3 personagens que falam ativamente nesse texto. Ele é dito pela comunidade judaica como um texto que fala sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. Os judeus têm essa intenção, contanto que o Cantares é um dos textos considerados sagrados que são lidos na sinagoga, apesar do seu teor muitas vezes íntimo e pessoal. Nós cristãos entendemos que esse texto fala sim do relacionamento de Deus com o seu povo, mas ele fala a partir de uma realidade que é de um homem com uma mulher. Afinal de contas, na sabedoria bíblica, várias vezes o relacionamento do homem com Deus é tratado a partir dessa pessoalidade do homem com a mulher. Ou seja, o conhecer do homem à mulher, muitas vezes, é comparado ao conhecer de Deus e o seu povo. Você tem essa relação firmada, muitas vezes, por apóstolo Paulo e outros textos que nós temos. Porque nós estamos falando da relação mais, talvez, mais expressiva que existe entre 2 pessoas em toda a Bíblia. O casamento. Não existe nada mais intenso, não existe nada mais íntimo, não existe nada mais pessoal retratado em toda a Bíblia entre 2 pessoas do que o casamento entre um homem e uma mulher. Não existe. E Cantares fala sobre a relação de um homem com uma mulher. E esse texto exclusivo que a gente separou aqui para estudar agora, fala justamente dessa relação. Uma relação que, se você ler todo o livro, você vai perceber que tem altos e baixos, tem decepções, tem alegrias, tem um intrometimento de pessoas que se envolvem, que falam, que dão sua opinião, que diz algumas vezes coisas que não deviam, e tem intrometimento de tudo que é jeito. Está lá no texto, leia, são 8 capítulos, você vai
a conhecer bastantes histórias interessantes. E algumas até um pouquinho muito íntimas. Tá bom? Picantes até. Leia, é um texto muito bom. Mas desses 2 versículos já tem o suficiente para a gente trabalhar. Porque se Deus não nos fez para a felicidade, nos fez para o relacionamento duradouro, significativo, então a gente precisa perguntar por que então é uma fake news, que o casamento não é fim de tudo. E por que todas as coisas que dizem que é mal no casamento, é ruim, na verdade é a melhor parte. É a melhor parte porque o casamento é uma aliança. É uma aliança. O texto que nós lemos fala justamente, para ficar bem fácil e bem didático, já que eu também sou professor, de vez em quando alguém me cobra de ser professor, fala, pastor, você é professor, e às vezes eu sinto que eu estou tendo uma aula. Então hoje, dá-lhe aula. Guarda essa palavrinha. Aliança. Ok? Quando a gente está falando em casamento, a gente está falando de aliança. Não é só a aliança que a gente tem no dedo. A aliança que você estabelece com alguém. Ok? Guardou a palavrinha? Qual que é a palavrinha? Aliança. Primeira parte. Coloque-me como um selo sobre o seu coração e como um selo sobre o seu braço. O selo que o escritor está usando aqui era, na verdade, uma marca, uma chancela que era feita por um nobre ou um monarca, que ele colocava sobre um documento, dando validade àquele documento. Você podia ter um documento que doava uma propriedade, que fazia uma transferência de valores, de patrimônios, mas isso não tinha valor nenhum, era como se fosse um cheque sem a assinatura. O que fazia os negócios, as transações terem alguma validade legal era quando o líder, o senhor, o monarca, o nobre da região, com o seu selo, que era um anel que ele tinha, com um relevo, com o seu símbolo pessoal, então ele derramava ali uma cera, um material sobre aquele documento e chancelava com esse selo. A marca, esse selo, era o que dizia, é autêntico, é real. Por isso, quando nós falamos de um relacionamento duradouro, verdadeiro, nós estamos falando de aliança que se estabelece de forma legítima. Ainda que a sociedade tenha inventado várias formas disso acontecer, ela sempre existiu. Hoje nós chamamos de estado civil. Quando você resolve se relacionar com alguém, você muda o seu estado civil. Você deixa de ter certidão de nascimento para ter certidão de casamento. E, aliás, dá a Deus a sua certidão de nascimento, porque você nunca mais vai vê-la. Porque agora você mudou. É um novo estado. É uma nova forma. É um novo cidadão. É uma nova pessoa. Você se comprometeu. É uma aliança. Agora, ele coloca essa aliança acontecendo de 2 maneiras. O selo é colocado no coração e é colocado no braço. O selo é colocado no coração porque existe nessa relação uma aliança íntima. Uma aliança pessoal. Ela não é exposta. Na verdade, ela não é do interesse de outras pessoas. Ela é do interesse pessoal seu e do seu cônjuge. É entre você e seu esposo, entre você e seu marido. O seu acordo. Aquilo que você diz quando olha nos olhos, aquilo que você tem com o seu esposo quando vocês estão sozinhos. E essa aliança tem que existir. Porque você pode ser casado no papel, mas se você não tiver intimidade, essa aliança não está funcionando. Ela precisa existir. E isso para o bem do marido e para o bem da esposa. Aliás, o apóstolo Paulo, quando fala sobre a intimidade dos casais, ele diz que se abster da intimidade matrimonial para se dedicar à oração, para se dedicar à comunhão na igreja, é importante, mas não deve ser prolongado.
E ele diz claramente, não faça isso por muito tempo. Ele não diz quanto, né? O que complica. Se ele tivesse falado, não faça isso por um dia, aí já ficava mais fácil da gente entender. Não faça isso por uma semana, já dava para a gente entender. Como ele não falou, então a gente não sabe dizer o tempo. Mas essa aliança, ela é íntima e pessoal. Essa relação, ela tem que existir. Uma outra relação que existe, quando você coloca como um selo, não é sobre o coração, mas é sobre o braço. Ou o braço ou a mão. É aqui, o autor está falando sobre algo que você faz publicamente. E quando você vai casar, você precisa mostrar isso a público. Quando você vai se unir com alguém, quando você vai tornar uma família, isso tem que ser exposto, isso tem que ser publicado, isso tem que ser avisado, isso tem que ser festejado, isso tem que ser celebrado. Isso tem que ser guardado nas fotos, nas filmagens. Tá? As fotinhas, tantas fotinhas de família que tem aqui atrás de mim, tá? Depois você vai ver, deve ter foto sua aqui, tá bom? A Magda e a Patrícia fizeram um grande trabalho aí de pesquisa e bastante stalking em tudo quanto é Facebook, para encontrá-los todos e poder colocá-los em quadrinhos aqui atrás. Famílias, relações duradouras. Esse é o propósito de Deus. E essa aliança se dá de duas maneiras. É um selo no coração e é um selo público. A cerimônia de casamento, o ato civil, o ato público de se unir a alguém. Primeira palavrinha, aliança. O casamento é então uma aliança duradoura e estável. Segunda palavrinha, estável. Ou estabilidade. Ela tem que existir. Olha o texto. Pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme, o cuidado, como eu disse, é inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. O autor desse texto está nos trazendo três figuras muito importantes aqui. Importante para o contexto dele. Quando ele coloca isso numa poesia, a pessoa que está lendo essa poesia, a pessoa que está percebendo esse texto, tem com clareza o significado de cada uma dessas expressões. Nós, 25 séculos depois, precisamos de uma explicação para saber como funcionavam as coisas no tempo dele. Pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. A morte, no contexto humano, era o que existia de mais estável em qualquer situação. Enquanto vivo, você ficava doente, você ficava pobre, você ficava rico. Enquanto vivo, você tinha família, você perdia tudo, você ganhava tudo de novo. Enquanto vivo, você guerreava, você brigava. Enquanto vivo, a sua vida oscilava de toda maneira. Mas quando a morte chegava, era uma coisa só. Ela é imutável. Quando a morte atinge, não muda mais. Aliás, quando a morte chega, não há mais o que fazer. Quando a morte chega, não adianta mais guerrear. Quando a morte chega, não adianta mais lutar. Quando a morte chega, não adianta mais brigar. Quando a morte chega, tudo se estabilizou. Porque agora não tem mais mudança. Essa é a figura que o autor vem usar para falar sobre o amor e o cuidado que existe dentro da relação no casamento. É essa a estabilidade. Quando vem as lutas, o amor não muda. Quando vem as perseguições, o cuidado não muda. Quando vem a fofoca, a intriga, a perturbação, a relação não muda. Ela suporta todas essas situações. Estável.
E se tem uma coisa que a juventude de hoje não consegue se aperceber e por isso padecem, e por isso são tristes, e por isso são infelizes, é que eles vivem relações que são instáveis. E não há segurança. E sem segurança, nos sentimos perdidos no mundo. A segunda figura é a do fogo. E o curioso é justamente ele usar essa prerrogativa de não ser apenas um fogo. O fogo em si só já era um elemento poderoso nos tempos antigos. Afinal de contas, o fogo modelava, o fogo purificava, o fogo transformava elementos. O fogo era usado para infinitas situações, era útil e muitas vezes devastador. Mas esse elemento do fogo que é trazido aqui são fagulhas, labaredas ou partículas de um fogo do Senhor. No texto hebraico aqui, ele usa o termo de Javé, um fogo praticamente consumidor. Quando ele chega, nada segura. Florestas se queimam completamente. Embarcações chegam ao fim. Nada sobrevive a um intenso fogo. Essa estabilidade, ou essa a garantia que existe em quem ama. O amor do casal se sobrepõe a qualquer coisa. E por fim ele usa o termo muitas águas. E quem já teve aula na escola dominical comigo, quando a gente falava sobre Gênesis 6, ou talvez algum outro, Malaquias talvez, quando fala sobre as comportas dos céus, vai se lembrar que eu falava da percepção cósmica que o judeu tinha acerca de planeta. Ele não entendia o mundo através da figura do heliocentrismo, ele não tinha essa imaginação, ele não tinha essa percepção de como o mundo é no universo. Então, qual era a ideia que o judeu tinha? De que havia muita água. Você mora num platô, uma grande porção de terra seca. E em volta dessa terra seca você tem água. E se você navegar por essas águas, você vai chegar num abismo. Porque assim acaba o mundo. Mas se você aqui, nessa terra onde você está, começar a cavocar e procurar embaixo dessa terra, sabe o que você vai encontrar? Água. Tudo bem? Embaixo tem água, em volta tem água. Quando esse homem desse tempo olha para o céu, ele olha para o céu e vê essa grande lona azul que existe em cima da gente. E sabe o que tem em cima dessa manta azul que cobre toda a terra? Mais água. Por isso, se existe algo que trazia temor a qualquer judeu, era perder o controle sobre a água. Mas o judeu sabia que ele não tinha controle algum. Quem controlava isso era Deus. E por isso Deus, algumas vezes, abriu a comporta dos céus. E simplesmente começaram a jogar água. E essa água inundou o planeta. Ou aquilo que ele conhecia como planeta. As águas são terríveis. Se as águas invadem, não tem o que fazer. Se as águas aparecem, simplesmente nós não temos mais como sobreviver. Porém, essa figura do amor é tão estável que nem essas águas, nem as comportas, quando elas se abrem, nem quando a água vem de fora dessa terra que eu conheço, simplesmente a invade, ou debaixo dela simplesmente explode, ou de cima do céu simplesmente cai, pode destruir tudo no mundo. Pode destruir todas as coisas, as plantações, as florestas, os animais, mas tem uma coisa que ela não consegue apagar. Que é o amor da relação. E ele traz uma segunda figura.
usando a água. Não consegue apagar, afogar, destruir e não consegue remover. Os rios não conseguem levar correnteza fora. Percebe que essa figura do estável, ela não é simplesmente, eu não estou falando de qualquer coisinha, não. Ele traz 3 figuras de linguagem para falar a respeito disso. Uma só já bastava, mas ele exagera e usa 3 formas para tentar fazer você entender o seguinte: o casamento é uma aliança duradoura e estável. Não deve existir nada mais seguro nesse mundo do que a relação entre um marido e uma mulher. É por isso que em Marcos, Marcos vai citar Jesus dizendo: o que Deus uniu, não separe o homem. Estável. Estável. Primeira palavra. De novo, vai. Primeira palavra. Aliança. Segunda palavra. A terceira agora. O casamento é uma aliança duradoura e estável. E ela acontece dentro de uma relação graciosa. Querido, eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa. Você está casado com alguém hoje por graça de Deus. Essa pessoa está casada com você por graça de Deus. Você vai se casar com alguém um dia? É graça. Alguém vai se casar com você? Entenda. É pura graça de Deus. Não é por você. Não é por causa de quem você é. Não é por causa do que você faz. Não é por causa do quanto você tem. Não é por causa do quanto você faz. É graça de Deus. Graça é a última palavra. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Eu queria inverter um pouquinho, talvez, o conceito que você deve estar tendo aqui. Eu quero que você entenda o seguinte: não é apenas você que está sendo gracioso com o seu esposo, sua esposa. É ele, é ela quem está sendo gracioso com você. Porque talvez você, muitas vezes, não mereça o amor que o seu marido e a sua esposa te dão. Você talvez, por muitas vezes, não faça por merecer todo o carinho, toda a atenção, toda a estabilidade, toda a aliança que essa pessoa que se casou com você tem te dado. Mas ela está ao seu lado por graça. Porque na hora da gente conceber a relação, na hora da gente percebê-la, na hora da gente medir as coisas, a gente olha para aquele texto lá do Canitz e talvez se lembre: eu não estou com essa pessoa por causa de quem ela é, mas eu estou porque eu assumi um compromisso. É uma aliança. E quando a gente ama alguém, e a gente casa com essa pessoa, a gente não está casado por causa de quem ela é. Ela nem sempre vai ser agradável, ela nem sempre vai ser bela e jovem, e ele também nem sempre vai ter barriga tanquinho. Nem sempre será como você quer, mas é graça. Você fica e permanece por causa da sua decisão. Primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra, graça. Então, agora vou inverter de novo. Você também precisa ser gracioso com quem casou com você. Você também precisa algumas vezes fechar os olhos para algumas limitações e perceber algumas virtudes. Porque às vezes a gente é muito mala, a gente só vê o lado ruim, a gente só vê as coisas ruins da pessoa. Meu amigo, minha amiga, você casou com um pecador, com uma pecadora. Há limitações e sempre haverá.
E se você basear a sua relação apenas naquilo que está certo e aquilo que está errado na vida do seu cônjuge, você não vai conseguir agir com graça. Sem graça, você acaba com a estabilidade. E sem estabilidade, adeus aliança. Seja gracioso, graciosa com o seu marido e sua esposa. Você casou com um pecador. Não tem jeito. Dá para melhorar? Sempre. Sempre dará para melhorar. Mas sempre haverá uma pedrinha no sapato. Não tem como. Somos pecadores. E às vezes somos assaltados por situações que não controlamos. Não damos conta. Não conseguimos. Então, só para a gente poder entender isso de uma forma mais ampla, o casamento é uma aliança duradoura e estável, que acontece dentro de uma relação graciosa. Seja gracioso e perceba a graça. Mas, tanto a aliança, quanto a estabilidade, quanto a graça, ela só pode existir na sua relação porque um Deus maravilhoso estabeleceu aliança comigo e com você. Porque esse Deus maravilhoso tem um amor que é imutável. Esse Deus soberano agiu por completa graça comigo e com você. Porque não havia nada em mim e em você que pudesse agradá-lo. O texto de Hebreus 12 vai dizer que, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Evidenciando aquilo que Cristo fez por nós, eu posso tirar uma outra conclusão do propósito de Deus. Deus não nos criou para sermos felizes. Ele nos criou para relacionamentos. Mas é através dos relacionamentos. Assim como Jesus, para a alegria que lhe foi proposta, suportou, foi fiel à sua aliança, estável em seu amor e perfeito em sua graça, e hoje, glorificado à direita de Deus Pai, é através das relações que eu e você seremos perfeitamente felizes. Amém?